Aí, vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Sim. Tá, então Nayara, Camila, Mariana, Karine e Aline, eu tirei o por conta do problema de internet dele. Tá. Vamos embora. Karine! Karine, esse livro é seu, Karine. Mentira! O que está acontecendo? Esse foi feito para você. Peraí. Vou pro alto. Bom, vamos. Então, assim como o capítulo, eu entendi esse capítulo assim, de uma forma bem suave, o capítulo 9 em si. Ele basicamente ele é um resumo e explica um pouquinho da aplicabilidade do Scrum na vida real. Né? Então, ele trouxe para nós em 3 cenários, né? O quanto você pode aplicar o Scrum em todos os projetos, desde educação, até ele foi utilizado também por uma questão de, né, para eliminar ou tentar evitar ou amenizar a pobreza no país e também na questão do governo. Na educação, foi até no colégio, um professor de química aplicou isso para os alunos. Então, assim, essa questão do aluno ter essa autonomia, saber em que pé que está a matéria, qual que é as tarefas que ele tem que desenvolver, criar no aluno essa condição de trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe, dividir tarefas, né, o quanto isso amadurece, né, enfim, quanto isso enriquece o desenvolvimento do aluno e quanto as aulas ficam produtivas com isso. Então, foi um dos pontos bem, assim, como até a Camila, né, brincou assim, Karine, você bugou, né? Eu falei, realmente, chamou muita atenção, né? Só que, claro, para a gente aplicar isso nas escolas, a gente precisava aí que todos os professores abraçassem a causa, tivessem conhecimento do método. Então, mas é uma coisa que, né, ainda mais agora nesse tempo aí que a escola está se reinventando, porque não, os métodos também não podem se reinventar, né? É uma questão que fica numa área que os professores pensarem nisso. Então, né, provas, fatos e dados, a gente tem aí que dar certo e até que ele comentou no livro, né, teve uma mãe que questionou e tal, minha filha está fazendo um trabalho todo sozinho. Não, mas na verdade é porque o próprio projeto, enfim, o próprio método estava estimulando ela a aprender a trabalhar em equipe, não absorver tudo para ela. A própria sala de aula, eles também tinham que escolher as equipes. Então, a partir daí, você já começa já um filtro e começa a pensar estrategicamente. Quem vai ser da minha equipe? Quem tem mais habilidade que isso para tentar tomar as equipes multidisciplinares? Na questão da pobreza, ele foi um aplicativo que foi feito também justamente para contribuir na precificação e também no plantio. Acho que era de Uganda, né? Travou, Cá. Ixi, caiu. Gente, vocês estão me ouvindo? Você tá meio travada, Cá. Você está me ouvindo? Agora voltou, eu acho. Voltou? Eu caí. Não sei, gente. Eu acho que é o Zoom que tá estranho. Estão querendo me derrubar, né? Mas agora voltou, eu acho, Cá. Tá, vamos lá. Então, na questão da pobreza, que foi em Uganda, né? Que é o nome do país, enfim, onde foi ministrado esse aplicativo para ajudar também
entender a temporalidade do plantio, a precificação, e aí contribuir para tentar minimizar aí essa questão da pobreza no país. No governo, até foi uma forma de se reinventar, né? E aí um dos pontos assim, que chamaram bastante atenção do MEI foi a questão da transparência, né? Você não tem como aplicar o SCRU, você tem, claro, toda aí a eficiência e eficácia do método, mas ele é um método transparente. Então, foi no governo, que é uma coisa que chama muita atenção, porque normalmente as coisas sempre são meio obscuras. Mas deu certo para aplicar, e aí a pessoa que aplicou também teve aí uma reputação, né, alavancada justamente pelo tempo, né, pela produtividade, pela entrega e pela transparência. Então, acho que esses 3 exemplos, assim, bem básicos, é só para contextualizar o quanto é importante desmistificar também, né? Não é um método só para você usar dentro de empresa. Você pode usar em várias áreas, em vários projetos aí da vida. Desde até pintar uma casa, como é um dos exemplos que ele fala no livro. Aí ele fala até, né, como todos nós trabalharemos um dia. Aí aqui que eu fiquei um pouco empolgada, assim, né? Que é essa empresa Valve. Então, é uma empresa super moderna, horizontalizada, não tem gerência, as pessoas elas têm autonomia, elas escolhem o projeto que elas querem trabalhar. Eu achei, assim, particularmente bacana, né? Claro, isso existe, dá certo, funciona. Né? Mas eu ainda acho, assim, um pouquinho ainda longe da nossa realidade. A gente ainda tem que quebrar alguns paradigmas, né? Essa questão de você... Até mesmo ele comentou, né? Imagina, você está trabalhando lá, mas você está sem ideia no momento, né? Ou você nem os projetos ali que encanta. Então, é complexo, é complicado. E você também tem, né, claro, a partir do momento que você monta uma equipe, para, né, a questão da autonomia, ela também acaba se dividindo, você acaba compartilhando informações, mas assim, realmente um novo jeito de se trabalhar. E a gente sabe que, de fato, a gente está caminhando para um mercado de trabalho nesse segmento, né? Não nesse segmento, mas nesse estilo, né? Então, assim, tá saindo um pouquinho aí da caixinha, mas acho que ainda está a empresa Valve, ainda ela é bem, tá alguns passos aí à frente. Eu achei ainda um pouco assim, País das Maravilhas. O que não podemos fazer? O Scrum é o código do Anti-7. Que aí vem de encontro com todos os exemplos que ele passou para a gente, né? O quanto a gente tem que se identificar, né? O quanto ele é, de fato, um método que ele pode ser aplicado em várias áreas, em vários projetos aí da formação. E aí aqui ele tem implementando o Scrum. Eu coloquei as etapas, e aí realmente, como o Chaco falou, ele é um resuminho, né, das etapas que devem ser seguidas. Mas assim, é interessante, né, que o aqui ele começa com o dono do produto, né? E o dono do produto é uma coisa que a gente viu lá no capítulo 8, né? No capítulo da semana passada. Só que ele é uma das primeiras etapas do processo. Então, eu achei bem interessante ele, de fato, ter colocado esse resuminho no final da aplicabilidade, porque você também não pode... eu comecei o livro, vou começar aqui capítulo por capítulo. Não, na verdade, tem que ler o livro como um todo, entender, fazer um mapeamento do processo, para daí fazer a implementação. Porque uma das primeiras etapas justamente é o que está lá no capítulo 8, no final. Assim. Então, a questão do nome do produto, que é um dos capítulos que a gente viu e debateu bastante na semana passada, que é aquela pessoa que vai estar no de frente, junto ali com os colaboradores, que tem um entendimento de todo o setor, de todo o produto, que tem conhecimento das necessidades do cliente. Aí depois, para a formação da equipe, que ele até comenta que tem que ser máximo 9 pessoas, que são as equipes multidisciplinares, todo mundo tem que saber fazer de tudo um pouquinho, cada um dentro das suas especializações. Quanto mais especialização e referência, melhor, para ficar bem produtivo. O Scrum Master, que é aquele que vai tirando os obstáculos do caminho, e vai tornando, deixando a equipe fluir, trabalhar de uma forma mais sem interrupções. Cria e ordene de acordo com as prioridades do backlog do produto. Eu discuti também bastante sobre isso, né? É importante então, você definir quais são as prioridades, elaborar então as histórias que você quer contar, da forma que você quais são as histórias que você quer priorizar dentro ali das suas atividades. Define e estime o backlog, planejamento do sprint, né? Que a gente vai colocar como prioridade,
o que vem, quais são as atividades que a gente vai colocar na frente, o que vem depois. Então, tem essa questão também. Torna o trabalho visível, que é quando você monta o quadro do Scrum. Então, você vai primeiro, né, identificar com a sua equipe quais são as prioridades, vai refinar essas prioridades para saber realmente o que de fato traz valor para o cliente. Sempre é importante isso, a gente colocar na mente. E tudo que a gente vai colocar como prioridade é aquilo que tem como você fazer uma entrega de valor para o cliente. No final, quando você tem aquele sprint feito, você conseguir chegar lá no feito, ele de fato tem que ser algo palpável para o cliente, que ele consiga visualizar, provar, que ele consiga dar um feedback. Aí, claro que entra no quadro do Scrum, é para você tornar o trabalho transparente, todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, em que pé está. Até mesmo uma das coisas que ele comentou, né, que é para você, como numa equipe, e é uma equipe multidisciplinar, puxa vida, eu estou vendo ali que a linha está travada naquele sprint, ela está travada naquela coluna ali em andamento e não consegue sair. O pessoal também, como equipe, tem que se ajudar e tentar tornar o trabalho, né, concluir o trabalho em si. Reunião diária em pé, ou sprint diário, aí é quando você vai fazer os alinhamentos do dia e também saber o que está travando, o que não está travando, onde estão os gargalos, né? Então isso aqui é muito importante. Revisão do sprint ou demonstração do sprint, que aí é quando você vai fazer uma revisão e a demonstração, né, do próprio sprint, o que foi feito, enfim, para você poder ter esse feedback, e a retrospectiva do sprint. E aí, quando você retoma, porque, na verdade, o processo do sprint, também, como ele começa no livro, ele é um processo que ele aconselha seja no máximo ali 4 semanas para cada sprint. Então, você termina o sprint, você tem o feedback do cliente, vai para o próximo sprint, e isso basicamente é um ciclo. Então, a cada 4 semanas, você roda todas essas etapas do 1 ao 10. E aí, lembrando, né, que tem as aplicabilidades aí no meio do caminho, né, que é a pontuação para cada sprint, para você poder depois medir a sua produtividade e a velocidade da equipe também, como ela está trabalhando. Mas, basicamente, eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês querem fazer um comentário ou se eu acabei pulando alguma coisa. Ficou meio resumido mesmo. Eu estou lendo. É que eu e a Mariana, a gente está discutindo quem que vai falar, entendeu? Ah, sim. Pode falar, Mari, eu sou... Voltei. Voltou cedo, Chá. Karine acabou de começar a apresentação. Vocês querem que eu apresente agora? Pode deixar, eu apresento. Cara, eu queria voltar na empresa lá sem líder, porque eu achei muito... Eu concordo com você, eu acho que é uma coisa, assim, totalmente quebra de paradigma, mas o mais interessante que assim, que eu tirei de tudo isso foi que ele fala quando houve, por exemplo, que eles contrataram muitas pessoas ao mesmo tempo, que as pessoas que foram contratadas foram vistas de uma maneira ruim e a própria equipe que já estava na empresa tentou defender a cultura da empresa e fez com que ele fala que é quase um organismo vivo, né? Que ele expeliu todo esse pessoal da empresa. Então, essa defesa, a ponto de dos colaboradores pensarem nisso e falarem, ok, ninguém vai destruir a cultura da empresa que é essa. Então, isso para mim eu acho que foi muito legal. Quando a cultura é muito bem consolidada, né? Acho que isso foi o ponto forte da Val. Na verdade, o que me chamou muita atenção, na verdade, muita coisa me chamou a atenção, assim, por mais que é um capítulo meio assim, né, tchau, estamos indo embora, né, estamos finalizando, eu fiquei pensando, lógico que vocês sabem, né, a parte da educação eu pirei, logicamente, até eu printei o quadro deles, porque, na verdade, o que eles fazem? Cara, põe para mim para você
Host, por favor. Eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, calma aí. Muita calma, apresentação. Ah, que bom, ele começou do início aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Que beleza, página certa. Calma, gente, tô chegando lá aqui. Pronto. Então, assim, o que me chamou a atenção? Então, assim, primeiro, eles têm programa de formação profissional. Então, tem os básicos, que as pessoas podem começar a trabalhar com 16 anos, e os superiores, que eles ficam na universidade até quase 30 anos. Isso me impactou, né? Tá, mas pelo que eu entendi, eles ficam até quase 30 anos na faculdade, mas trabalhando. Então, sai um profissional muito qualificado. Presumi isso, né? Não estou dizendo que é. Pesquisa, né? Isso. Aí, os sprints deles de 4 a 5 semanas, eles terminam com um teste, né? Então, eles não deixaram de ter a avaliação, mas eles são avaliados de outras formas, então, e provavelmente é um teste que eles nem precisam estudar, não deve ter nada de decoreba. Isso. E assim, ó, aí o que é bem legal, aqui embaixo, no quadro, eles têm a definição do que é pronto, o progresso do grupo, retrospectiva e a velocidade e a questão da pontuação, que ele também falou, também achei muito a questão de, eu peso 60 quilos, você pesa tanto, então como que também ele trouxe para a realidade para ficar fácil. E o mais importante, né, o treinamento de professores. Então, eles comentaram sobre as iniciativas no mundo inteiro que está acontecendo, de fazer salas nesse modelo, treinar professores para poder fazer nesse modelo, porque a gente sabe, na educação, algo que eu fico totalmente irritada é que a gente tem uma educação, a nossa educação é de, sei lá, depois da Revolução Industrial, começou a trabalhar, a ter uma aprendizagem em massa, né? Uma carteira uma atrás da outra, e isso nunca mudou. Tudo evoluiu, tudo. E a educação não evoluiu nesse modelo de aprendizagem. Eu acho que há várias iniciativas, sim, porém a iniciativa ainda é para um público muito seleto e nem sempre essas iniciativas são efetivas porque os professores não estão preparados. Né? Então, falta uma base. Falta uma base. Isso, então... Mas esse é um ponto que, assim, sempre foi discutido, a gente participou de dentro, inclusive, né? Algumas discussões em relação a isso, só que é exatamente isso que você falou, que é o que eu imaginei quando eu li ontem, essa parte. Aí entra o meu lado cético / realista. Não é em qualquer lugar que você consegue implantar de imediato. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, qualquer mudança na estrutura da educação, ela, na minha visão, tá? Ela não vai para frente porque os mandatos políticos têm 4 anos. E uma reestruturação da educação vai levar 15 ou 20. E ninguém tem interesse nisso. Porque para que eu vou iniciar algo agora que não sou eu que vou levar os louros depois, quando o negócio se realizar lá na frente? Então ninguém se mexe por isso. Para que eu vou começar agora, sendo que daqui 4 anos eu posso não mais estar aqui, seja 8 anos eu posso não mais estar no poder, e dentro desses 8 anos que seja, não vai ter ainda o resultado do que eu plantei agora. Então ninguém faz. Na minha visão, é por isso que nada acontece. Diferentemente desses outros países, no caso que ele citou a Holanda, mas se você pegar alguns países que têm educação mais evoluída, Finlândia, Estônia, que eu já li também isso daí, é totalmente diferente, primeiro pela estrutura do país, que são países bem menores em relação à população, principalmente, são países bem menores, são países que já passaram por uma reestruturação educacional há muito tempo e culturalmente são diferentes. Então, você vê lá, as coisas funcionam. Você não precisa ficar falando o tempo todo o que a pessoa tem que fazer ou não. As coisas funcionam naturalmente.
com certeza é muito mais fácil você implantar algum tipo de cultura nova, em que as pessoas ou as equipes são autogerenciáveis, ou as empresas ou o grupo de funcionários são autogerenciáveis, quando você tem uma educação já voltada para isso desde o início. Então, a estrutura educacional desses países nórdicos, etc., a base já é diferente. Os alunos não ficam estudando, trazendo para cá português, matemática, física, química. Evidente que tem isso, só que ele já desperta no aluno, desde o início, o que ele quer ser quando crescer. Qual é a faculdade que ele vai fazer. Então, desde o início, ele já tem a base, né, as matérias básicas, e depois os próprios alunos vão escolhendo, não gosto disso, então eu vou estudar aquilo. E todo mundo é livre. Mas isso, independente de Scrum ou não, já culturalmente funciona. Então, por isso que eu disse que entra a minha parte cética / realista, que esse tipo de coisa para implantar aqui não é tão simples assim, né? Por isso que a gente disse lá um dia que você estava sofrendo lá, que eu até dei o exemplo, eu falei, a teoria é aqui em cima, a gente tem que trabalhar para se adequar, né, de acordo com cada realidade. Tá? Então, Chá, essa questão da também... educação específica, eu acho que é muito mais complicada. É mais só a gente conseguir implantar isso em empresas do que mudar a educação. Não, eu também concordo, assim, eu também tenho esse lado cético, mas, assim, por um outro lado, o que eu, por exemplo, igual quando a gente leu, a Aline não estava com a gente, mas a Aline já leu o livro, quando a gente leu sobre, lá na Estratégia do Oceano Azul, sobre o policial, que ele conseguiu mudar toda a questão da cidade de Nova York, que ele foi fazendo por partes. Então, se a gente também fosse olhar, tipo, ali era, tipo, vai mudar daqui, sei lá, daqui tanto tempo. Então, sim, eu também sou cética pelo que a gente vê na nossa política, não vou entrar nessa Só que nesse caso, você consegue fazer em 4 anos. É esse tipo de mudança. Porque você pega como que eu vou dizer? No caso da educação, você tem que trabalhar com a criança desde os 6 anos de idade, né? Nem sei quantos anos a criança entra, mas vamos arredondar, desde os 5 anos de idade até os 20, tá? Quando sai da faculdade. Então, são 15 anos que a criança fica dentro de uma sala de aula. Para ter o resultado, vai ser só no mínimo daqui 15 anos. Se a criança começou a mudar uma estrutura diferente, com 5, a hora que ela tiver 10, opa, já está legal. Não está legal, ainda não finalizou, ainda faltam 10 anos pela frente. Nesse outro caso, esse exemplo que você deu é um exemplo interessante. Só que é uma outra situação. Um tempo para você mudar é menor. Você não tem um ciclo completo. Trava ali. Você não tem um ciclo completo, ou melhor, para ser completo de 15 anos no mínimo. Você consegue fatiar isso, né, e dividir por regiões, por cidades, etc. Mas não deixa de ser um exemplo válido também, né? Que dá para fazer. Sim. Sim, assim, o que me incomoda, que você me questionou, né? Que você tava com aquelas caras semana passada, né? Que logo depois da Cumbuca... Ah, não foi na Cumbuca, foi na nossa reunião. Foi na reunião. E o chefe falou, Camila, que você tava com aquelas caras? Eu tava falando tanta besteira assim. Eu falo, não, eu fico incomodada. Porque eu olho isso e eu Camila, não consigo... Lógico, no nosso mundo, a gente até consegue, né? Implantando nas empresas e fazendo... Mas eu, Camila, me incomodo de não ver isso acontecer, assim, tipo, Camila, você quer salvar o Brasil? Não é isso, né? Mas até gostaríamos, né? Até gostaria. Mas é que eu acho que é muito longe da realidade ainda, e isso me incomoda muito, muito mesmo. Bom, mas, gente, deixa eu continuar aqui. Aqui também foi muito legal, né, Kari? Você comentou, eu já tinha feito um curso sobre a questão da pobreza, e foi bem na África, e o dado foi igual, muitas pessoas vivem com $1,25 por dia. Lembrando que eles ganham em dólar, né? Eles não ganham em real, então 1,25 é 1,25. Se bem que na África não é dólar, né? Na África é o quê? Bom, não importa. Que lá tem muitos, né? Tem várias línguas, várias moedas. Mas o que fez sentido para mim eram as perguntas. Qual a importância desse trabalho para a missão, né? Com que atributo, como esse atributo vai contribuir para o trabalho deles, né? Existe algum parceiro apoiando esse atributo? Então, é uma coisa de ser além do que simplesmente fazer, né? Ter a questão do propósito, né? Isso que estão falando cumpre a missão. Eu achei isso fantástico. E aí... era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fui buscar, gente,
lógico que eu também fiquei incomodada, né? Aí, não vai abrir? Ou vai? Vai. Olha aqui. Aí eles têm o manual do novo funcionário. Tá, não foi. Calma. Eu tenho que pôr uma nova. Aí eu fui buscar, lógico que eu fui olhar o site deles, né? Fui ver. Aí eles têm um manual de novos funcionários em várias línguas. E tem, então provavelmente eles devem trabalhar com estilo remoto, né? Aí, olha aqui, ó. Bem-vindo à Valve, acomodando-se seu primeiro mês. Trabalhar em quê? Como estou me saindo? Então, aqui, esse manual eu vou compartilhar no grupo para vocês. Como usar esse manual. Tipo, ele dá o passo a passo de como a pessoa tem que... Ó, seu primeiro dia. E é muito engraçado aqui. Quer ver? Ó, deixa eu... Calma. Calma que tem uma parte aqui que eu li. E deve ser, não sei se é um manual antigo ou não sei. Mas tem observações aqui, eu acho que alguém, não sei. Por que a tua mesa tem rodinhas? Aí ele explica que é para você se juntar em quem tá, né, em locais que estão precisando de você. Seu primeiro mês. Ó, você decidiu onde colocar sua mesa. Você sabe onde fica a máquina de café. Até já sabe o nome de algumas pessoas. Você não está mais pirando. Aliás, você se sente preparado para chegar ao trabalho de manhã, apontar aquele lápis, ligar o computador e depois o quê? Aí, daí ele fala que essa é a próxima sessão. Aí, trabalhar em quê? Porque eu preciso escolher meus próprios projetos. Mas como decido com o que trabalhar? Gente, é muito, tipo, out, assim, é muito, né? Evoluído, né? Como fico sabendo dos projetos em andamento? Eu vou mandar para vocês o link, mas é algo muito... Putz. Ó, e aí ele dá todas as instruções. Então, eu também vejo que para funcionar esse modelo, eles têm que também ter a parte de treinamento, feedback, essa parte da cultura muito estruturada, né? Quer ver, ó? Calma aí. Só voltar aqui na apresentação. Calma, gente, estou tendo problemas. Mas eu chego lá. Olha aqui, isso eu tirei do site deles. Sem chefe desde 1996. Vocês têm noção que é isso? De novo, né? A gente acha que... Ai. Nossa, que é algo muito... Tem um espaço para mandar currículo para lá? Tem no site deles? Tem como mandar? Tem as vagas que eles estão procurando, mas é uma forma também diferente. Olha, entrem no currículo, no site deles, é uma coisa muito, muito diferente. Isso é disruptivo. Aí... Não, aí... Você falou, né? Tem como mandar currículo e tal. Mas, gente, eu paro e me pergunto. Eu não sei se eu saberia trabalhar sem chefe. Entende? Isso é uma coisa tão enraizada, você tem que ter alguém ali para te dar a mão mesmo, né? Olha, estou com problema nisso, estou com problema naquilo, o que eu faço agora, qual é a prioridade? E aí, a gente tem essa maturidade, tá? A gente já, né, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma evoluída, porque a gente está tão, né, dentro aí dos parâmetros do que é convencional, eu acho que para a gente também é uma quebra. Então, eu acho... Fala, Mari, eu fecho. Eu acho assim, também você definir o projeto que você vai entrar, né? Você poder sugerir o projeto e você definir em qual projeto você quer entrar, com qual projeto você se identifica. Isso é sensacional. Imagina, eu gosto disso, eu me identifico com isso, então eu vou participar do seu projeto. Você propor isso. O que você vai entregar para o cliente, ele deixa claro, né? Que são os próprios colaboradores que escolhem o que vão entregar para o cliente. O que o cliente quer ter. Então, é totalmente acima, mas se foi em 1900, só terminar a linha de raciocínio, mas se foi em 1996, o cara já era disruptivo naquela época, entendeu? Então, acho que não está tão distante assim. Talvez um pouco da nossa realidade, mas seja totalmente possível. Acho que tem que ter um alinhamento bem grande, realmente, desde a contratação,
porque eu tive uma experiência, por exemplo, de atender uma cervejaria, eu atendi a Devassa, e foi terrível pelo meu posicionamento como pessoa, por me denominar uma pessoa feminista e tal. Mas, assim, na época eu não tinha essa clareza. Então, o autoconhecimento, de ter as crenças muito claras, hoje me faz entender que eu não aceitaria trabalhar no projeto. Mas, tipo, às vezes as pessoas não têm isso tão claro para ela. O que ela acredita, tipo, até por ter aquela coisa de que trabalho é trabalho e vida pessoal é vida pessoal. Então, assim, é difícil, né? E aí entra nessa questão, eu acho, de ter um alinhamento bem claro com os projetos que a empresa tem, com o que desde a prospecção dos clientes que ela vai trazer, porque se você olha para um determinado nicho, para um determinado foco, você vai prospectar clientes daqueles, né? Daquele foco, no caso, desde quem vai prospectar. Mesmo que você não seja a pessoa que prospecte. E depois você vai trabalhar naquilo. Então é bem complexo, acho que é um grande desafio. E outra coisa, né, gente? Por exemplo, a autorresponsabilidade desses colaboradores, assim, a questão é bem o que a Karine falou, né? A gente tá, ok, vamos falar na agência de gestão. Na agência de gestão eu já vejo que a gente trabalha diferente por confiar uns nos outros, né? Assim, saber que todo mundo vai entregar na data, todo mundo tem uma autorresponsabilidade com uma maturidade muito alta. Mas a gente se alinha, né, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente tá, por onde eu começo, por onde eu vou. Talvez isso não seja um direcionamento, mas para ser do jeito deles é algo muito, tipo, a gente não dá opção em qual projeto vai trabalhar, né? O projeto, a gente não dá opção nem pra gente, né? Chegou pra gente, engole e vai, né? Até quando nos passa uma missão uma sexta-feira à noite, né? Isso. Para segunda de manhã. Aí é complicado, entendeu? Engole Mas vai, sai. o pessoal tá lavando a roupa suja aqui. Mas aí, Kari, só complementando o pensamento, eu vejo que isso é muito voltado à idade da Kiara, sabe? Eu vejo muito a Kiara quando tiver na área, em idade de trabalho, sei lá, daqui 10 anos, quando ela tiver com 20 anos, 21 anos, aí eu já vejo, assim, sabe? Eu vejo que talvez as pessoas já cresçam com isso. Apesar, aí é o meu questionamento. Apesar da educação formar as crianças de hoje como nos formaram há 30 anos atrás. Se ela teve a mesma educação, como é que ela vai fazer diferente? Isso, não sei se vocês escutaram a Mari, mas se ela tem a mesma educação, como é que ela vai fazer diferente, né? Então... Começa de trás para frente. Por exemplo, qual que é o foco hoje para as crianças ou para os adolescentes? Passar na faculdade, né? Entrar em uma faculdade pública. Esse é o foco. Se a gente muda a base, igual a gente estava falando agora, numa realidade utópica, tá? Vamos mudar a formação das crianças na idade do Benício, da Kiara, etc. O ingresso na faculdade, se continuar com o mesmo critério, essas crianças que mudaram a base não vão conseguir entrar. Então, não adianta só mudar uma ponta sem que a outra também... Não adianta mudar a ação se a recepção ela não for alterada, né? Senão, não vai resolver nada. Né? A gente vai só estar enxugando gelo. Olha que legal, fizemos um projeto de mudança para a educação básica, ok. Mas se lá na frente também esse projeto não tiver um foco, não vai resolver nada. Vai continuar com o mesmo problema. A gente só vai estar tampando o buraco ali, né? Abrindo um buraco para tampar outro. Então, por isso que eu disse que o leque é muito grande. O tempo para você conseguir deixar esse ciclo, ele é muito grande. Não adianta só ter resultado na educação básica, não adianta só ter resultado no ensino médio. Tem que ser o ciclo completo. E aí é onde trava. Porque é muito grande, o país é muito grande, é muito, né? Enfim, não vamos entrar nessa parte. Fora, Chafi, a preparação. Então, assim, eu fiz um curso sobre o engajamento escolar nos novos... Na verdade, o que era? Na verdade, eles estavam estudando as populações, não, como é que eles... As comunidades
dos Estados Unidos, principalmente de imigrantes. Então, assim, porque a criança, vamos supor, ela é imigrante, chega num país, já não sabe falar a língua. Aí, a escola precisa do pai, o pai não fala a língua da escola. O pai não está preparado. Então, eles contam como... É fantástico, tem lá no IDX, depois eu até te passo, se você quiser achar, que eu sei que agora você entrou na minha onda do IDX. Eles contam como que eles fizeram um programa que eles englobam comunidade, professor, né, escola, professor e pais. Então, para fazer com que essas crianças elas consigam se adaptar ao novo mundo delas, né? Ao novo mundo, tipo, de estar numa nova cidade, de estar... Então, eles têm todo um programa diferenciado de acompanhamento, de visita em casa para entender, para poder preparar o pai. Então, falar assim, pai, olha, a tua filha está com um problema em matemática. Eu vim aqui ver com você para entender, para ver como que a gente pode trabalhar a matemática fora da escola para ela poder chegar no nivelamento. Só que daí eles começaram a entender que a maioria dos pais não falava inglês, falava, sei lá, espanhol. E aí eles começaram a traduzir os bilhetes que iam para casa, para espanhol. Então, só que o trabalho foi um curso que eu fiz que eu fiquei alucinada, assim, né? Porque é realmente isso que eu acredito. Porque, assim, não adianta a gente ter... Hoje eu vejo que a gente só tem um aluno querendo mais, sem saber que ele quer mais. Ele só sabe que ele... muitas vezes a escola fica sem sentido para ele, porque não é mais a realidade dele. Aí tem os professores que não estão preparados, né? A gente, lógico, não vamos falar que 100%, mas muitos professores usam o antigamente. E pais também que não estão preparados. Pais que não estão, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente viu o pai na educação infantil perguntando em que momento a gente começava a preparar as crianças para o Enem, que ele ia colocar na educação infantil por causa do Enem. Então, o pai ainda tem essa visão que, tipo assim, escola, eu estou investindo na escola, eu sabe, anos e anos, um valor alto, porque é o que eu posso dar para o meu filho para ele ter sucesso ao passar na faculdade. Mas passar na faculdade não é o sucesso. Isso que lógico, eu me sinto muito privilegiada por ter vivido nesse mundo de educação e a gente entender a base de aprendizado por trás. Mas olha como é uma bola de neve. É algo que dá até falta de ar na hora que você pensa. Aí tudo bem, né? Como mãe, eu não sei o que vai dar lá na frente, mas como mãe eu tento preparar meus filhos da forma que eu imagino. Mas, sei lá, se lá na frente vai dar certo, se não vai, mas é o único jeito que eu vejo que eu posso fazer a diferença, assim, né? No meu mundo. E a questão da escola da vida, né? Que a gente tá promovendo. A Aline, a Eliane eu acho que sabe, a Aline que não sabe. Depois a gente conta, Aline. Bom, gente, pronto, falei. Pronto. Vai, Nai. Obrigada. Então, na verdade, eu vi esse capítulo como um capítulo muito interessante, porque, como um resumo, ele mostrou a aplicabilidade, né, do Scrum em vários tipos de empresas, de situações diferentes. E aí, claro que a parte da educação me chamou muito a atenção. Não sei se é por ter vivido tanto tempo e por ter, né, prestado tanta atenção nisso por muitos anos da minha vida. Mas, assim, eu achei muito legal. Claro que aqui seria uma coisa muito difícil de acontecer, mas lá na Holanda é uma coisa um pouco mais palpável. Foi uma ideia de um professor, ele teve a ideia porque ele conhece, tem um cunhado, tem algum conhecido que trabalha numa empresa que já utiliza, né, o Scrum. Ele falou, vou colocar isso na minha aula de química, porque vai dar certo. E deu. E assim, claro que a autonomia desse professor, dele poder fazer, ele poder mudar, ele poder dar a aula dele como ele quisesse, fez toda a diferença. E hoje eles têm uma fundação lá que tá treinando os professores, né, para trabalharem dessa mesma maneira. Ele comentou do aumento da média dos alunos, de 10% no último ano. Então, ele está preparando essas crianças muito melhor para trabalhar numa empresa como a empresa que ele apresentou para a gente um pouquinho depois,
né? Uma empresa totalmente horizontal, que trabalha de uma maneira diferente. Poxa, os alunos, eles escolhiam o que eles iam estudar no dia, eles liam e eles ensinavam uns aos outros. Eles escolhiam o projeto que eles iam trabalhar, assim como os colaboradores naquela empresa faziam. Então, assim, a gente conseguiria entrar numa empresa dessa hoje? Eu acho que a gente até conseguiria, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de mudança ali de pensamento, né? A gente conseguiria fazer isso sim. Mas olha como seria mais fácil para uma criança, uma criança que aprendeu dessa maneira, conseguir entrar nessa empresa e se adaptar da melhor maneira possível e desenvolver um trabalho legal lá dentro, né? Seria muito mais fácil para ela. Agora, o que a gente tem de realidade do ensino hoje no Brasil, que é muito diferente, mesmo assim, eu acho que as crianças elas estariam bem mais preparadas muito mais preparadas do que a gente hoje. Mesmo não tendo o ensino de uma maneira tão disruptiva como essa. Outro dia eu estava com o filho do meu primo, ele tem 1 ano, e ele estava com o dedinho na tela do celular tentando passar o anúncio do vídeo do YouTube. Tipo, que absurdo. Eu era uma ameba com 1 ano. Eu acho que eu nem via um celular, nem tinha visto um celular na minha frente na minha vida. E ele lá com o dedinho na tela, tipo, pausou o desenho dele por causa do anúncio, ele foi direto com o dedinho na tela. Então, olha que coisa interessante. As crianças, elas já estão nascendo, elas nascem num mundo diferente e com uma mentalidade, elas aprendem de uma maneira muito mais rápida. Elas estão muito mais espertas. Então, eu acho que elas conseguem se adaptar ao que virá de uma maneira muito mais fácil do que a gente. O Scrum colabora com tudo isso, mas claro que lendo eu tive algumas lembranças da estratégia do Oceano Azul, e até a Camila comentou daquele policial que mudou lá o sistema. Ontem, quando eu estava lendo esse último capítulo, até fiquei em dúvida se eu tinha lido esse capítulo do policial naquele livro ou nesse, porque para mim se mistura um pouco algumas metodologias. Elas vêm de encontro, na verdade, né? Porque o objetivo delas é mais ou menos o mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, independente de qual metodologia a gente escolha para trabalhar, a gente tem que trabalhar dessa forma sempre, pensando numa melhor maneira, otimizando os nossos recursos, otimizando o nosso tempo e nos tornando pessoas melhores ao mesmo tempo, que foi o que ele mostrou, né, com esses exemplos que ele deu, e ele até comentou que o que deixa ele mais feliz não é nem, porque ele criou a metodologia para uma empresa, para desenvolver um sistema e tudo mais, mas o que deixou ele mais feliz é perceber que as pessoas estão usando isso para o crescimento pessoal e para ajudar o próximo, para melhorar o mundo. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, independente de qual livro, de qual metodologia, do que a gente escolhe para trabalhar e para fazer. A gente tem que ter esse objetivo de evoluir sempre, sermos pessoas melhores e tentar, de alguma maneira, mesmo que pequena, mudar o mundo em que a gente vive. Ele fala muito sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade social que nós temos com o mundo. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que isso a gente aplica, eu falo por nós, porque a gente fala muito sobre isso. Então, a gente aplica sempre no nosso dia a dia essa responsabilidade social com o mundo. E ele trouxe tudo isso na prática. Eu fiquei com essa sensação também, Nai, de, por exemplo, usar isso para o bem. De que maneira a gente vai aproveitar 100% dessas informações para que a gente mude a vida das pessoas. Tem uma frase que ele fala ali no livro, que é sobre educação também, escola, que foi uma abordagem que fizeram a ele, que foi assim: não consigo acreditar que você criou isso para desenvolvimento de software, parece que foi criado para ensino fundamental. E aí ele fala isso, quem fala isso é um autista, e é um negócio que eu acho muito legal, assim, porque essas dinâmicas, eu já tive a oportunidade de participar de alguns hackathons, por exemplo, né? Daí você sabe o que precisa, assim, você monta um time, cada um tem suas especificidades, e aí você vê que tira, né, o melhor de cada um, e você vê que dá oportunidade para cada um se expressar na sua área ali e tal. E eu acho isso muito legal, porque torna todo mundo importante de fato, né? Não tem, assim, a questão do estrelismo, sabe? Eu acho isso bem legal, achei bem tocante. Até salvei essa frase. Perfeito, essa questão do estrelismo, perfeito. Eu não tinha olhado dessa forma, mas é exatamente isso, né? Que ele conta da questão da criança também que não sei se era autista, mas também era um exemplo de alguém que não era sociável.
e permitiu ser sociável, né? Gente, a gente tem que encerrar, a gente tem uma reunião aqui agora. Só quero tirar nossa última foto do Scrum. 1, 2, 3 e... Aê, X, todo mundo saiu lindo, menos a Eli, que não tá com o vídeo liberado. Gente, só lembrando, o Chafi não estava, só para falar para vocês. Então, a partir da semana que vem, a gente começa a Cumbuca todas as quintas-feiras com o livro Empresas Exponenciais. A gente já está... Organizações exponenciais, isso aí. A gente já está divulgando nas nossas redes sociais, a gente vai gravar um vídeo. Então, assim, aproveitem para convidar quem vocês queiram para poder se inscrever. A única coisa que a gente tem um link, Nai, só fala desse link rapidinho, por onde a gente vai mandar. Eu passo o link para vocês lá no grupo da Cumbuca, tá? Tá, para a pessoa se inscrever. Aí lá, clicando lá, a pessoa vai ter as informações, vai poder se inscrever para o início da próxima Cumbuca. Então tá. Já inclui no grupo, passa todas as informações, isso aí. Então tá bom. Estou muito ansiosa para o próximo livro também. Gente, um beijo para vocês. Beijo, Excelente bom dia, excelente semana. Tchau, gente. Boa semana.